Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã, porque o Senhor tem dado condições para que nós possamos aprender cada vez mais a tua palavra, Senhor. Através dos devocionais, através da leitura da tua palavra, Senhor, nós aprendemos a cada dia um pouco mais. Sabemos que o Espírito Santo de Deus é que nos conduz conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que nesta manhã, Senhor Deus, nós possamos aprender aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que o Senhor está colocando no coração de cada mulher que precisa aprender nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha de encontro com aquilo que elas necessitam, Senhor Deus. Inclusive a mim também, Senhor. Que o teu nome venha a ser louvado e glorificado hoje e sempre. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje o título de hoje é Florescendo em Tempos de Sequidão. E o versículo é o Jeremias 17, 7 e 8, que aqui no livro está escrito assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? A minha tradução de hoje fala assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem a fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Amém? Então, aqui, tanto na esfera espiritual, no livro agora, no primeiro capítulo, aqui na primeira estrofe, né? Tanto na esfera espiritual quanto na emocional, períodos de aridez, fazemos parte da jornada de cada um de nós. Então, faz parte, nós temos períodos, né, de seca, tanto na nossa parte espiritual quanto na emocional. Quantos de nós, né, falamos assim, hoje não estou com vontade de fazer nada, nem de ler, nem de fazer nada. Quantas de nós não acontece isso, né? Porque às vezes as nossas batalhas são tão grandes, né, que nós queremos deixar as coisas de lado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos fala para ficar perto dele, chamar e estudar a palavra dele. Sempre nos chama para isso. Apesar disso, em meio a esses tempos, Deus nos convoca a prosperar. Então, por que Deus nos convoca a prosperar? O que significa esse prosperar? É não ficar estacionado, mesmo com problemas espirituais, emocionais, financeiros, qualquer outro tipo de problema que possa acontecer, nós não podemos ficar parados, nós temos que continuar prosperando. E nós prosperamos por quê? Porque o Senhor provê todas as coisas para nós. Lá na palavra de Filipenses 4,19 diz que ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, todas as nossas, inclui tudo, não é só a parte financeira, inclui tudo, parte espiritual, emocional, ele prospera. Ele vai suprir todas essas necessidades. Quando nossas bases estão firmemente estabelecidas em Deus, conseguimos desenvolver-nos e produzir resultados, mesmo diante dos desafios mais árduos. Então, quando nossas bases, o que é base? Nossa parte espiritual, a nossa base, a nossa firmeza, nosso alicerce, né? Como quer dizer, nosso alicerce, ele está baseado em Deus. Nós não confiamos em homens, nós confiamos em Deus, um Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer qualquer coisa em qualquer hora. Então, aqui, quando nossas bases estão firmemente estabelecidas em Deus, precisamos estar estabelecidas em quem? No vizinho? Na mãe? No pai? Não, é em Deus. Ele está falando em Deus. Conseguimos desenvolvermos e produzir resultados. Só assim nós desenvolvemos e produzimos resultados esperados por nós e também por Deus através de nós.
mesmo diante dos desafios mais difíceis, né? Árduos, mais difíceis. Não importa o que você esteja passando, você conseguirá obter, produzir esses resultados, porque o Senhor estará com você. Ele jamais nos abandona. Em Hebreus 13, na segunda parte do versículo 5, diz: o Senhor jamais nos abandonará, ele nunca nos deixará. Então, a garantia desse versículo que nós lemos, que é de Jeremias 17, 7, 8, é de que, ao confiarmos em Deus, né, seremos como árvores plantadas perto das águas, sempre verdinhas e produtivas. Então, para nós, confiar, quando nós confiamos em Deus, nós seremos como essa árvore que você vê. Às vezes, quando você sai para viajar, você vê lugares secos, né? Principalmente no inverno, lugares assim, bem amarelados. Já tem outros lugares que é verdinho, continua verdinho. Pode ver que lá perto tem um ribeiro, tem um rio que passa perto, tem uma lagoa. Então, quando você está firmado em Deus, você fica igualzinha essa árvore que é plantada na beira do ribeiro. Você nunca vai deixar de dar fruto, mesmo que esteja passando por muitas dificuldades. Amém? Para prosperar em momentos de aridez, é necessário ter uma fé inabalável em Deus. Então, se você não tem fé, peça a quem? A Deus, que Ele vai te dar de muito bom grado, né? Então, quem não tem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Lá em Hebreus diz, no versículo 6, é impossível agradar a Deus se não tem fé, porque quem chega para Deus para pedir qualquer coisa ou agradecer de alguma coisa, tem que ter fé, tem que saber que Ele existe, né? Essa é a fé que nós temos que ter em Deus. E é uma fé que tem que ser uma fé inabalável. Mesmo que aconteça um terremoto na sua vida, a sua fé tem que continuar em Deus. E como a gente consegue aumentar a fé? Não é pedindo para Deus. Você aumenta a sua fé lendo a palavra de Deus. Que aqui, de Gênesis a Apocalipse, tem todos os motivos para você crer que Deus vai cuidar de você. Porque Ele cuidou de homens e mulheres que estão aqui. Então, Ele vai fazer a mesma coisa conosco. Amém? Isso quer dizer não deixar que as situações determinem nossa fé ou a felicidade. Então, por mais problemas que nós estejamos passando, a nossa fé não pode ser abalada por nada. Então, o que vai determinar a sua fé em Deus, mesmo você passando por problemas, é você ter certeza que a sua fé permanece em Deus. Então, você vai ter felicidade, você vai continuar produzindo, você vai continuar dando frutos. Mas sim confiar na garantia de que Deus está ao nosso lado, né? E como eu falei, Deus está sempre do nosso lado, Ele nunca nos abandona. E suprirá todas as nossas necessidades, todas, não vai faltar nada. Ele não falou que vai suprir só algumas coisas, ele falou que vai suprir todas as necessidades. Mesmo que o ambiente pareça árido, mesmo que o ambiente e sem vida seja seco, você olha assim, você não vê nada. Quantos de nós já passamos por isso? Oramos, jejuamos, pedimos, imploramos, choramos na presença do Senhor, mas nada acontece. Quantas vezes nós passamos noite em claro, pedindo uma direção para o Senhor, pedindo uma estratégia para o Senhor, e não acontece nada. Não acontece. Mas nesses momentos, né, que nós achamos que nós estamos sozinhos, que Deus não está nos ouvindo, Ele já está trabalhando desde o primeiro dia que você pediu. Igual lá em Daniel, né? O anjo disse para Daniel, desde o primeiro dia que eu pedi, que você pediu, nós já começamos a trabalhar. Mas existe um momento certo para acontecer na nossa vida, né? É o momento de Deus, não é o nosso. Aqui, mesmo que o ambiente pareça árido e sem vida, então mesmo que a nossa vida não esteja dando fruto, né? Esteja estacionada, mas a frutinha está lá.
A florzinha já saiu, entendeu? Só tem um tempinho para poder aparecer o fruto. Depois o fruto vai crescer, vai amadurecer e a gente vai poder se deliciar dele. Podemos confiar que nossas raízes estão sendo alimentadas pela água viva do Espírito Santo. Então, aqui podemos confiar que nossas raízes estão sendo alimentadas pela água viva do Espírito Santo. Então, nós clamamos, nós buscamos, nós estudamos a palavra, e quem faz com que tudo isso nós sejamos alimentadas é o Espírito Santo de Deus, porque ele vai colocar em nós, a palavra, ele vai nos ensinar a palavra, ele vai nos colocar diante de situações que nós vamos precisar colocar em prática, né? Que nem a Solange disse que ela teve uma dificuldade, né, de colocar o link. Mas se ela nunca tentasse, se ela nunca fizesse, ela nunca ia aprender, né? Então nós somos lançadas para fazer as coisas para Deus e nós temos que fazer. Eu não faço porque eu não sei fazer. Eu não oro porque eu não sei orar. Gente, se você lê a palavra, você tem a oração na sua mão. Se você tem que levar uma palavra, leva uma palavra. Se você tem que orar, ora do jeito que você ora na sua casa. Você não precisa fazer uma oração do tipo Rosane, por exemplo. Não, né? Ela não tem igual. Ninguém consegue fazer. Tipo Carla, não tem igual também, né? Mas a gente faz a nossa oração conforme o que o Senhor colocou para nós, né? E o Senhor não vai ouvir? Vai ouvir do mesmo jeito, né? O que importa é você fazer. O que ele quer é que você se disponha a fazer. É isso que ele quer. Que você, que nem o pastor fala, põe o pé que eu te dou o chão. Pronto, acabou. Se o Senhor falou que vai me dar o chão, eu vou fazer e pronto. O Senhor vai me ajudar. Principalmente quando é a palavra dele. Ele se alegra. A felicidade de Deus é quando seus filhos, suas filhas, pegam a palavra e ensinam essa palavra para outra pessoa. Essa é a maior felicidade do Senhor. Por isso que ele nos ajuda, é por isso que nós temos o Espírito Santo, por isso que Jesus, quando foi embora, ele deixou o Espírito Santo aqui, para nos ajudar em tudo. Então nós temos que fazer, mesmo com medo, porque o medo faz parte, mas a gente tem que fazer. Amém? A história de José, né? Todo mundo sabe a história de José. José foi o filho de Jacó, mas o penúltimo, né? Porque aí o último foi o Benjamim. José, os irmãos dele, os outros irmãos, tinham muita inveja dele, porque o José amava, o Jacó amava José mais que os outros. Por quê? Ele era filho da mulher que ele amou, né? Não que ele não gostasse dos outros filhos, ele amava todos, mas ele tinha uma quedinha maior por José. E os irmãos começaram a ter ciúmes dele, né? E aí fizeram um monte de coisa errada, venderam ele como escravo, entendeu? Primeiro jogaram ele na cisterna. Podia ter arrebentado ele todinho, se quebrado todinho, mas Deus não permitiu. E aí foi que eles venderam ele como escravo, né? E aí depois de tudo isso ainda, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um egípcio, né? E a mulher dele deu em cima dele e ele teve que correr, e aí todo mundo conhece que largou a capa, ela pegou a capa e falou que ele tinha tentado estuprar ela e nada disso tinha acontecido. E ele foi preso por causa disso. Só que José, em todos os lugares que ele passava, ele continuava fazendo a mesma coisa, ele não desanimava de fazer as coisas bem feitas, né? Quando ele foi trabalhar para Potifar, ele foi o melhor gerente que Potifar teve. Ele gerenciou prosperou a casa dele, em todos os sentidos, porque ele tinha em mente que ele estava fazendo para Deus. Quando nós vamos fazer qualquer coisa que nós temos em mente, que é para Deus que nós estamos fazendo, nós fazemos da melhor maneira possível. Quer ver uma coisa? Quando eu trabalhava, hoje eu sou aposentada, mas quando eu trabalhava, eu chegava no meu trabalho e falava assim, Senhor, hoje eu vou fazer o meu trabalho para o Senhor. Tudo que eu tenho que fazer será o melhor de mim para o Senhor. Então, me ajuda se eu tiver dúvidas, me ajuda, me ensina.
porque o Senhor te ensina em todas as coisas. Ele não te ensina só na palavra, ele te ensina no seu trabalho, na sua casa, como lidar com os filhos, como lidar com o marido. Tudo é o Senhor que ensina. Por isso nós temos que pedir orientação todos os dias, em todo o tempo, para ele. Amém? E aí José, quando foi para a cadeia, ele transformou aquela cadeia nojenta num lugar maravilhoso, que todo mundo gostava de ficar lá. Era uma cadeia, mas todo mundo gostava de ficar lá, porque estava limpinho, organizado. Ele transformou aquele lugar. Até que chegou o momento dele florescer. Que está aqui, eu vou ler a estrofe agora. A história de José mostra como ele prosperou em tempos de escassez. José, que foi vendido como escravo e detido sem motivo, poderia ter se entregado à amargura e ao desespero. Poderia, porque ele tinha tudo para fazer isso. Ele foi judiado, ele foi mentiram contra ele, jogaram ele como escravo, fizeram um monte de coisa que ele poderia ter se entregado à amargura, mas ele não se entregou. E ao desespero também não ficou desesperado. Contudo, ele manteve sua lealdade a Deus, é o que eu disse, ele era leal a Deus, ele conhecia a palavra de Deus, né? E eventualmente foi promovido a uma alta posição de autoridade. Quer dizer, ele passou de um preso, né, uma pessoa presa numa cadeia, a ser governador do Egito. Possibilitando o quê? Isso tudo foi um plano de Deus na vida de José. Não foi porque José quis, não foi porque os irmãos dele quis. Foi um plano de Deus. Por quê? Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente, porque Deus que conhece o futuro, não somos nós que conhece o futuro. Quantas vezes eu quis conhecer o futuro antes de me converter e ir em cartomante, em centro, para saber o futuro. Só que não sabia o futuro, ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe dizer como vai ser o futuro. Só Deus sabe, né? Só que a gente era cego. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a luz do Senhor sobre nossas vidas e nós sabemos que nós não podemos pensar no futuro, que o futuro pertence ao Senhor. Às vezes a ansiedade vem a nós porque nós queremos resolver já o futuro. Não, o futuro é de Deus, é Ele que vai resolver. E aí continuando aqui no capítulo, possibilitando-lhe salvar numerosas vidas. Quem que são essas vidas? Os irmãos dele, entendeu? Todas as pessoas que estavam passando fome. Chegou um tempo que a seca veio e nada se produzia naquela região toda, né? E no Egito, eles conseguiram armazenar muita comida. E aí eles vendiam e também ajudavam as pessoas que não podiam comprar. Com isso, o Egito cresceu muito, abundantemente. A vida de José demonstra que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está agindo a nosso favor. Então, Deus está sempre agindo a nosso favor. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele está sempre, sempre nos ajudando em tudo por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja você passar o seu dia pensando no que você vai fazer, como você vai fazer para fazer um alimento, que hoje, no nosso meio, graças a Deus, nós não temos pessoas que passam tanta necessidade, porque a gente tenta suprir essas necessidades dessas pessoas também através do SEMA. Mas, antigamente, as pessoas passavam mesmo dificuldades. Ninguém tinha como ajudar ninguém, né? Era mais difícil. Então, as pessoas ia fazer comida, eu não sei, deve ter lugar no Brasil ainda que é assim, né? Que as pessoas ainda ficam esperando acontecer algum milagre. E o milagre acontece. As pessoas não têm comida na panela, chega alguém e entrega alguma coisa para ela, né? Para ela fazer de comida. Então, Deus, ele nunca deixa, ele nunca deixa de nos ajudar. Todos os dias ele está conosco. Todos os dias ele está nos suprindo em cada ponto, em cada situação. Ele não nos abandona. Por mais que você ache assim, eu estou sozinha nessa situação. Você não está sozinha, porque o Senhor está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. É Ele que te dá ideias, estratégias e direcionamento para você seguir em frente, para você prosperar, para você ser produtiva, mesmo em tempos que você fala assim, nossa, eu não tenho nada para oferecer. Tem.
Porque tem pessoas que precisam daquilo que você tem para ele aprender, daquilo que você aprendeu para ele aprender. Tem pessoas que precisam, necessitam disso, necessitam aprender. E às vezes você fala assim, eu sou capaz de fazer alguma coisa? Você é capaz. Cada uma de nós, Deus nos escolheu para fazer uma coisa. O mais importante de tudo, ensinar a palavra para a pessoa que ainda não conhece. Isso eu falo sempre. Nós temos que ensinar, nós temos que pegar a palavra, ler a palavra junto com a pessoa, porque a pessoa que está nova convertida, muitas vezes ela não entende a palavra ainda. O Espírito Santo já está nela, mas ela ainda não consegue discernir algumas coisas. E você pega e explica para a pessoa, né? Eu estou fazendo isso com esse tipo de discipulado com a minha irmã. E ela está aprendendo muito, porque até então ela era totalmente crua, né? Porque ela falava assim, na igreja católica não explica assim, ela falava. Assim, não explica mesmo não, a gente só tem o texto pronto, né? E lê aquele texto, mas não tem uma explicação, né? E aí a gente, pela misericórdia de Deus, né? Porque não é nós que fazemos, é Deus, a gente consegue ensinar e a gente consegue, mesmo que a gente tenha dúvida, né? A gente tem os universitários para perguntar, né? Tem pastoras, tem pastor, para a gente perguntar. E a gente vai em frente. O que a gente não pode ficar estagnada. Não pode. Não pode se estagnar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque o mundo exige, que nem nossa igreja, qual o tema da nossa igreja hoje, né? Aceleração, né? Aceleramento. Acelerar. O que significa acelerar? Significa você pôr o pé no freio, no acelerador do carro e apertar fundo e o carro sumir, né? É isso. Acelerar é você aprender a palavra, ensinar a palavra, aprender de novo, ensinar de novo e assim vai. É um ciclo, né? Eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo e eu ensino. Todos nós somos capazes de fazer isso. Não fale que você não é capaz. Você é capaz, sim. Assim como você aprendeu um dia a entender a palavra de Deus, é desse jeito que você vai fazer com que outras pessoas aprendam. Entendeu? Então, em momentos de sequidão, em momentos difíceis, em momentos que você não vê saída, não vê, você está espiritualmente abalada, emocionalmente abalada, você tem que entrar na posição de não ficar parada, seguir em frente, e seguir na direção de que Deus está te colocando. Amém? É viável prosperar em momentos de escassez quando nossa conexão com Deus é profunda. É viável. Você prospera em momentos de escassez, mesmo sendo um momento difícil na sua vida, o mais difícil. Você pode prosperar, tanto na saúde, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Por quê? Por que eu falo isso? Está falando isso? É viável prosperar em momentos de escassez quando nossa conexão com Deus é profunda. Se você está conectado com Deus na profundidade, não é no raso, é na profundidade. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais você vai prosperar, mesmo em momentos difíceis, né? Nós sabemos que no nosso meio existe muitas mulheres passando por problemas difíceis, né? Nós passamos, todos os dias nós passamos, todos os dias nós temos que, como falou, temos que matar um leão, né? Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos. Nossa própria força, não. Só com a força do Senhor. É Ele que nos dá essa força, é Ele que nos orienta a prosperar. É Ele que nos diz como nós vamos fazer. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ele é a fonte da nossa existência e da nossa regeneração. Então, o Senhor é a fonte da nossa existência, porque sem Deus eu existiria? Você existiria? Eu mesma, haja Luceli? Não, não é mais, né? Então, eu existo porque o Senhor me criou. Ele me deu a oportunidade de estar aqui nesse mundo para aprender sobre ele, para aprender sobre ele e ensinar outras pessoas. E na conexão, e da nossa regeneração, porque nós fomos regenerados por Cristo, né? Cristo morreu na cruz do Calvário, ele consumou todo, ele tirou todo o pecado nosso e nos regenerou com Deus.
Ele abriu, ele rasgou o véu, né? Então, o véu que separava nós do Santo do Santíssimo, que é Deus, nós temos agora livre acesso. Nós temos livre acesso. Então, através do quê? Do que Jesus nos regenerou perante o Senhor. E ao permanecermos nele, conseguimos continuar a prosperar. Então, se nós permanecermos em Deus, nós vamos prosperar em todas as áreas. Todas as áreas. Não é só em uma, é em todas. Amém? E ser produtivo. Então, o que é produtivo? Você vai ensinar outras pessoas aquilo que você tem aprendido na sua vida. Como que nós iríamos ensinar outras pessoas se nós não temos experiências de nada? Se nós não passamos por nenhum problema? Como é que a gente vai ensinar a pessoa a sair de um problema se nós mesmos nunca passamos por... Temos uma vida perfeita. Quem tem uma vida perfeita? Ninguém tem. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problema, por aflições, por um momento de tristeza, por um momento de luto. Nós passamos. Mas nós temos que vencer cada um desses problemas no nosso dia a dia. São momentos difíceis, são momentos de seca, realmente são momentos de seca. Né? Quando minha mãe morreu, eu passei um momento de seca terrível, ficou terrível, porque muitas coisas até então eu não entendia muito bem. E aí, depois que eu fui entendendo, eu falei assim, não, foi o melhor que o Senhor fez, né? Ele sempre faz o melhor. Ele nunca vai fazer o pior para mim ou para você. Ele sempre vai fazer o melhor. Mesmo diante dos desafios mais complicados. Então, não importa o desafio que seja na sua vida ou na minha vida, o Senhor vai fazer de nós produtivas, e vai fazer com que nós prosperamos cada vez mais. Amém? Essa fé em Deus nos permite viver com otimismo e antecipação, ciente de que Ele governa. Então, a fé em Deus nos permite viver com otimismo. Então, a partir do momento que você fala assim, hoje eu posso crer em Deus, eu tenho fé que o Senhor está comigo em todas as situações, em todas. Ele nos permite viver com otimismo. Então, se nós temos porque a fé, quando ela começa a evoluir em nós, ela vai tirando toda a parte negativa. Você não consegue falar assim, talvez eu consiga fazer. Não, eu consigo fazer. Talvez eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa, porque o Senhor está comigo. Eu só não vou fazer se Ele não permitir. Porque aí você começa a entender que você só consegue realizar as coisas se o Senhor estiver com você. Mesmo fala assim, hoje eu vou pagar tal conta. Tudo bem, você tem o dinheiro, você tem a conta para pagar. Mas você pode esquecer de pagar aquela conta, né? Quem vai fazer você lembrar daquela conta? O Espírito Santo de Deus, que está com você. Que você já conversou com ele, Senhor, eu tenho que pagar tal conta hoje. O Senhor me ajuda a lembrar? Você não esquece. Você não esquece. Senhor, eu preciso fazer tal coisa para a igreja. O Senhor me ajuda a lembrar? Me ajuda a lembrar, porque eu tenho tantas coisas para fazer, eu posso esquecer. O Senhor me ajuda, Espírito Santo? Ele vai ajudar. Porque ele proporciona tudo no seu dia. É ele que mostra tudo como você deve realizar. Não é você que realiza nada. Não é você pensa, porque eu vou fazer tal coisa, porque hoje eu vou na academia, depois da academia eu vou no clube, depois... Não adianta você planejar. Se o Senhor não for aquilo que o Senhor quer para você naquele dia. Então, todos os nossos planos, nós precisamos nos colocar, né? É isso mesmo. Nos colocar diante de Deus e Ele vai avaliar se aquilo para você é bom ou ruim, né? Então, para nós é tudo bom. Para nós está sempre tudo bom, né? Porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer uma viagem, porque isso, porque aquilo outro. Você vai fazendo os seus planos. Mas chega uma hora que você vê que aquele plano lá não vai dar certo porque o Senhor já colocou dentro do seu coração. Por causa disso, é melhor você não fazer. Ele te direciona. É Ele, sempre Ele. Nós não temos essa capacidade de fazer isso aí. Amém? Então, aqui, com otimismo e antecipação.
ciente de que ele governa. Então, ele sempre faz as coisas para nós antecipado. Ele já sabe antes daquilo acontecer, ele já sabe que vai acontecer. Mas ele sempre nos direciona para que nós tenhamos vitória. E mesmo quando nós não temos a vitória que nós esperamos, o Senhor continua do nosso lado, né? Às vezes nós vamos no médico, fazemos um exame e dá lá algum problema, né? Não é o que você quer, não é o que eu quero, né? Mas, às vezes, aquele problema que vai dar ali, você precisa passar por aquele momento, porque lá naquele lugar onde você vai fazer um tratamento, alguma coisa assim, o Senhor vai estar lá. E da sua experiência, você vai ajudar outras pessoas que estão lá também. Então, sempre nós precisamos ter uma palavra de bênção para as pessoas. Nós nunca, da nossa boca não pode sair nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de desespero. Nós precisamos sempre ter uma palavra firme, mesmo que nós estejamos passando no fundo do poço, do mais profundo, na mais sequidão que seja. Nós não podemos deixar sair da nossa boca palavras ruins, palavras torpes. Nós precisamos continuar seguras na mão de Deus, caminhando seguramente na mão de Deus, para Ele nos indicar qual o melhor caminho. Amém? Então, viver enraizada em Deus durante tempos de sequidão é como ser uma árvore com raízes que alcançam águas profundas. Então, viver enraizada em Deus durante tempos de sequidão é como ser uma árvore com raízes que alcançam águas profundas. Aqui eu lembrei do cedro, né? Cedro do Líbano, que o pastor falou que ele vai, a raiz, quando ele vai crescendo, quando ele está com acho que não sei quantos metros para baixo da terra, ele é só uma plantinha pequenininha assim. Mas para baixo, né, a raiz já está lá procurando alguma água para poder entrar, né? E ele vai passando por meio das rochas, vai abraçando as rochas e vai procurando lá até ele achar o lençol freático, né? E ele vai crescendo. Depois que ele aprofundou, aí ele começa a crescer, né? Aí ele é uma das árvores maiores que tem, uma árvore forte, porque ele tem raiz profunda. Então, nós precisamos ter nossa raiz profunda em Deus, para que o nosso corpo mostre que nós somos fortalecidos por Ele, que nada nos abala. Por mais difícil que seja a situação, nada nos abala. Por mais difícil que seja o país, né? Tudo que está acontecendo no mundo, nós não vamos nos abalar, porque nós temos nossa raiz fincada em Deus. Em Deus. Nossas raízes são profundas. Nas nossas raízes está passando a água viva que desceu do trono do Senhor. E essa água viva não vai deixar nós morrermos, nós secarmos. Amém? Por isso, todos os dias nós precisamos procurar essa água viva. Que essa água viva, qual que é? A palavra de Deus. Fortalecido na palavra de Deus. Deixa eu ver, parei. Mesmo quando a superfície está seca, mesmo quando aqui em cima, né, a gente acha que a gente está seca, você continua a florescer, porque a sua raiz está lá embaixo, passando água do trono do Senhor sobre a sua raiz. Que você encontre força e renovação em Deus hoje e sempre, todos os dias, confiando que Ele está nutrindo suas raízes e capacitando você a florescer, independentemente das circunstâncias. Né? Tá difícil assim? Então não olhe para as circunstâncias. Não olhe. Não olhe. Olhe para o Senhor. Eu digo sempre, né, para as pessoas, principalmente o novo convertido. Não olhem para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Não olhe para as pessoas, porque as pessoas podem errar, mas o Senhor não erra. Olhe para o Senhor, sempre para o Senhor, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a certeza de que nós vamos vencer todos os dias e nos dá o conforto que nós precisamos, amém? Então, aqui, o versículo que a gente leu, que é o Jeremias 17, bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor.
comparando essa pessoa com uma árvore plantada junto às águas, sempre verdinhas, firmes e frutíferas, mesmo em tempos difíceis. Então, você é essa árvore. Você está sempre verde, sempre firme e sempre frutificando. A confiança em Deus não depende das circunstâncias. Assim como a árvore plantada perto do rio não precisa temer a seca. Quem coloca sua esperança no Senhor encontra sustento constante, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, mesmo que estiver desmoronando tudo, né? Mesmo que estiver um maior terremoto, maior vento, maior furacão, você está com Deus. É Ele que te sustenta e que te guarda. A raiz na água representa um relacionamento profundo com Deus. Então, nossas raízes representam um relacionamento profundo com Deus. Não é algo superficial. Não é, por exemplo, quando você vai plantar uma florzinha, que você faz um buraquinho e coloca a raiz ali e fica só superficial, né? O que vai acontecer com aquela raiz, aquela plantinha que ficou superficial? Ela vai morrer, porque você não fez um buraco maior, colocou a raiz lá dentro, tapou com terra, entendeu? E regou. Não, ela vai morrer porque ela, em dias quentes de dificuldade, ela vai morrer, né? É porque ela está superficial. É intimidade, nossa intimidade tem que ser constante, uma fé diária, todos os dias, renova sempre a minha fé, renova a minha fé, renova a minha fé, todos os dias. E é dessa raiz que vem a força para suportar dias quentes. Dias quentes são dias de dificuldades, dias que você olha para um lado, olha para o outro, quem me vai me socorrer, né? Que nem o pastor pregando na igreja, assim, quem vai me socorrer? De onde, quem vai poder nos socorrer, né? O menino falou, Zapolim Colorado, né? Aí, quer dizer, o Chapolin Colorado que falava assim, quem vai nos socorrer? Aí o Chapolin Colorado, ele parecia, né? E para nós também é assim, quem vai nos socorrer? Quem? Não é o Chapolin Colorado, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? E dessa... estações secas, momentos de escassez emocional ou espiritual, tudo. E ainda assim continuar dando frutos. Não importa o que você está passando. O importante é você continuar dando frutos. Não deixar de dar frutos. Porque as suas raízes estão sendo regadas pela água que desce do trono. Você tem o Espírito Santo de Deus te direcionando em todas as coisas. Então, não tem como você deixar de dar fruto. Não tem. Quem confia em Deus não vive à mercê do que acontece por fora, porque está sendo sustentado por dentro. Então, você sendo sustentada por dentro, não tem coisa que você precisa ficar olhando no que está acontecendo fora. É porque a minha vizinha está melhor que eu. Ah, porque não sei o que está melhor que eu. Não olhe para fora. Olha para dentro. Você tem o Senhor com você. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar então, vou fazer a oração. Amém? Quer falar, Carla? Como a gente pensa, né? Quando as estações vão mudando e a gente se lembra do tempo de sequidão que a gente viveu e a gente pode testemunhar. Eu creio que não só eu, mas várias mulheres aqui já passaram por essa experiência do tempo de sequidão e de ver Deus prover. E hoje a gente pode alegrar o coração e pode falar para outras mulheres. Continue confiando, porque vai mudar, né? O cenário muda, gente, as estações mudam. É, Graças a Deus. várias vezes nós acordávamos no Espírito Santo, quando estávamos lá fazendo missões, falávamos, nossa, o que vamos comer hoje? E não tinha ideia. E de Uhum. repente tinha uma mensagem lá na,
Não tínhamos ainda o WhatsApp, né? Tinha uma mensagem lá no Message, que era o Orkut na época. E eu depositei uma sementezinha aí para vocês. E a gente tinha que pegar um dinheiro emprestado com a vizinha para ir buscar a semente. Porque É, no lugar que nós estávamos, não tinha nem banco. Tinha que pegar o dinheiro emprestado para pagar a passagem, para ir lá no banco tirar o dinheiro, mas ia alegre, contente, voltava alegre, contente, e era assim, dia após dia. A gente viveu a situação tipo do povo ali no deserto, né? Era um maná diário, mas isso traz, né, fortalecimento, isso nos faz, no tempo de sequidão que viemos a viver hoje, que eu venha a viver hoje, me traz essa certeza de que o Senhor não me abandonou lá atrás, porque Ele me abandonará agora, né? verdade. Então, nos encoraja a prosseguir. Então, confie, confie, mulher, confie. Então, deixe que a ansiedade, né, roube o lugar da sua fé. A ansiedade não pode Amém. roubar o lugar da nossa confiança em Deus. Precisamos continuar confiando, né? Chegar pela manhã, você colocar Deus diante do Senhor as suas necessidades, porque Ele é rico, Ele é poderoso, Ele supre todas elas, né? Então, Amém. apresente em oração e descanse o coração. Se já apresentou em oração, começa agora a agradecer. Muda a mente, muda o foco, começa agora a ver, tem outras coisas aqui para resolver. Isso aqui já apresentei. A base da confiança é isso, né? Você apresenta e não fica mais com aquilo ali tirando a sua paz, né? Te preocupando, tirando a sua alegria em Deus. Não, apresenta e confia. Porque assim como Deus foi com você no passado, continuará sendo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Com certeza. Deus nunca nos abandona, né? A palavra dele tem, não é só lá em Hebreus que fala que Deus não nos abandona. Tem várias passagens na Bíblia que Deus fala que não nos abandona. Nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Nunca, jamais. Porque ele conhece todas as coisas, né? Nós não conhecemos, nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Porque ele é soberano, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso que você pede aqui, aí outra pessoa pede lá nos Estados Unidos, outra pessoa pede lá na África, e assim por diante. Deus está conduzindo todos da mesma, porque todos, Deus, o que ele quer de nós? Que nós levamos a palavra dele para todas as pessoas, porque ele não quer que ninguém se perca. Porque quando a gente pede assim, vamos orar para os nossos governantes, tem pessoas que torcem o nariz, né? Mas não é para você torcer o nariz, sabe por quê? Porque eles também precisam de oração. Eles precisam entender qual o caminho correto, porque eles estão perdidos também, né? E mesmo que eles façam coisas erradas, nós não podemos, como fala, julgar, né? Porque eles não conhecem a palavra, não conhecem o Senhor, não conhecem nada. Então eles fazem coisas que para nós, eu não vou orar, eu não vou fazer nada para essas pessoas, que essas pessoas não merecem isso, não merecem aquilo. Mas Deus, ele não quer que essas pessoas se percam, né? Porque nós somos criados à semelhança dele. Todos foram criados à semelhança dele, todos, né? E quando ele criou lá, ele criou todos à semelhança dele. E quando ele nos criou, não criou para perder nós. Ele criou para que nós fôssemos todos entregues de volta para ele do mesmo jeito que ele criou, né? Mas depende de mim e de você, que nós conhecemos a palavra. Então, aqui, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, nós esperamos, nós não vemos, mas nós sabemos, nós temos certeza que já está pronta na mão do Senhor. Ele só está esperando alguém orar para aquilo acontecer, entendeu? Então, você quer um país melhor? Ore. Você quer uma igreja melhor? Ore. Você quer a sua família melhor? Ore. Não brigue, não entre em batalha. Ore, ore. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar? Deixa eu pôr para calma. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, meu Senhor e meu Pai, coloca minha vida com minha total confiança em Ti, Senhor. Em meio às
tantas incertezas que acontecem no nosso dia a dia, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Ti. Momentos difíceis, de desafios que vêm nos assolar, Senhor Deus. Nós escolhemos, Senhor Deus, ainda confiar em Ti, porque só o Senhor pode mudar qualquer tipo de situação. Assim como árvore plantada junto às águas, quero estar enraizada em Ti, Senhor, somente em Ti, Senhor, porque eu sei que a minha raiz nunca vai parar de ser regada. Estará sempre firme, Senhor Deus, sustentada e cheia de vida. Que as minhas raízes se aprofundem cada dia mais na Tua presença, Senhor, para que eu não seja abalada pelas circunstâncias ao meu redor. Porque as circunstâncias vão parecer terríveis, mas eu tendo a minha confiança em Ti e as minhas raízes sustentadas em Ti, nada e ninguém pode me tirar, nada e ninguém pode me podar. Mesmo quando vierem tempos de calor, tempos de seca, ou estações que não chove, mesmo que a minha vida seja totalmente assolada, ajuda-me a não temer, Senhor, a não temer. Ajuda-me, Senhor, a saber que o Senhor está comigo o tempo todo. Mesmo que eu permaneça confiante, sabendo que o Senhor é a minha fonte inesgotável, porque o Senhor é a minha fonte inesgotável. Sem Ti, Senhor, eu nada posso fazer. Sem Ti, Senhor, eu não consigo nem respirar, nem acordar pela manhã, Senhor. Fortalece a minha fé, Senhor. Fortalece a minha fé, Senhor, nas coisas que eu preciso, Senhor, fazer. Renova as minhas forças todas as manhãs, Senhor. As forças das minhas irmãs também, Senhor, todas as manhãs, Senhor. Faz com que nós continuemos dando bons frutos, Senhor Deus. Independente do que nós estamos enfrentando. Independente, Senhor. Porque sabemos que as dificuldades vêm todos os dias. Mas nós vencemos cada uma delas. Porque é o Senhor que nos fortalece. Que a nossa vida reflita a paz, mas a paz que vem de Deus. A esperança e a segurança que vem de Deus também. Que nós possamos ser nutridas todos os dias, com o adubo da fé, o adubo da perseverança, o adubo, Senhor Deus, da alegria, da paz de estarmos com o Senhor. Aquele momento, Senhor Deus, que nós paramos, Senhor Deus, e temos a certeza absoluta que nada do que fazemos é melhor do que aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por esse momento de oração. Obrigada, Senhor Deus, por eu estar à sua disposição. Porque um dia, Senhor Deus, eu já neguei estar nesse lugar. Por medo, por insegurança, Senhor. Mas é isso que eu peço hoje para as minhas irmãs. Que o medo saia. Que mesmo com medo, mesmo com insegurança, você vai em frente. Você se torna uma mulher de Deus. Uma mulher que tem uma palavra sempre positiva para alguém que necessita. Uma oração para alguém que esteja necessitando. Que você seja fortalecida em Deus. E lembre-se sempre de uma coisa. As tuas raízes estão em Deus. Ele é que rega todos os dias as suas raízes. Por isso que você floresce, por isso que você dá bons frutos, para que o nome do Senhor venha a ser louvado, glorificado e exaltado hoje e sempre. O nome do Senhor nunca deixará de ser adorado, nunca deixará de ser exaltado, porque é Ele que nos dá todas as coisas, em todo o tempo. Eu te louvo, Senhor, por esse momento. Eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém